Um dia eu vi numa estrada um arvoredo caído, não era um tronco qualquer, era madeira de pinho, e o artesão esculpia o corpo de uma mulher. Depois eu vi pela noite o artesão dos caminhos colhendo raios de lua. Fazia cordas de prata que, se esticadas, vibravam o corpo da mulher nua. E o artesão finalmente nessa mulher de madeira botou o seu coração e lhe apertou contra o peito e deu-lhe um nome bonito, e assim nasceu o violão. A telha de amianto amplifica o rumor de vozes e o som da chuva quase nos ensurdece na sala sem forro. Estamos no presídio feminino do Gama. Aqui, o grupo de mulheres em alvoroço. Traços da vida em cores entram no cárcere. Um trio aparece com equipamentos e tralhas de toda a ordem. Eu adoro flor. Eu ia adorar ir a casa de rosas. Deus no céu, não tem nada igual à natureza. As montanhas virgens, e aí o mar e as ondas quebrando. O castelo de milhares de anos, sim, aqueles mouros bonitos, tudo de branco e com uns turbantes que nem reis, pedindo pra gente sentar na lojinha minúsculas dele. Então vamos lá. Tá. She goes this, I only begin your way. So Ryan, go, Mariah, não fica vivo, não me estepa. Your way. And I will always love you. I will always love you. De relance, uma gelosia escondida pro amante dela. Beijo e ferro e as lojas de vinho, metade aberta da noite, e as castanholas e a noite que a gente perdeu. O barco em Algeciras. Sim, e a gente é flor, mesmo nós todas. O corpo de uma mulher, sim, tá aí, uma verdade que ele disse na vida. O sol brilha, porque você hoje sim, foi por isso que eu gostei dele, porque eu vi que ele entendia ou sentia o que uma mulher é. Blum, será que Milly mandou outra mensagem e eu não vi? Sim, só quer saber do pai, a boneca. Esse bofe me faz perder a paciência. Amo, quero esse meu sangue latino. Não sou casta recatada do lar. Se dou duro ou gosto do duro, acaba sendo a mesma coisa. Meu pai, o sério escorreio, major Twitter. E eu hoje pela manhã ali deitada esperando o meu bumbum. Ai, mas eu não aguento mais essa vida. Meu pai não quer me deixar eu cantar. Ai, como eu queria cantar.
e ser uma cantora famosa e fazer tudo que eu... Ai, ele só me deixa aqui comendo esse leite condensado. Ah, não aguento mais, gente, eu vou engordar. E como é que eu vou vestir os meus figurinos? Olha, essas formiguinhas são tão minhas amigas. Não tem ninguém pra conversar, pra falar, pra despejar tudo que eu tô sentindo. Ai, o que eu falei? Minha mãe não quer saber de mim. Agora. Ai, mas enquanto isso, eu vou fazer o que eu faço de melhor, né? Eu vou cantar. Ver rio, lago e fogo, tudo quanto é tipo de forma. Cheiro e cor, saltando até das valas primadas e violeta, e a natureza. E por mais que eles digam que Deus não existe, eu não dou 10 merréis de mel, coado por toda essa sabedoria deles. Eu tenho 28 anos, faz 4 anos que eu tô aqui, debaixo da minha liberdade. Quando eu sair daqui eu quero fazer tudo diferente para poder orgulhar minha família, minha mãe, e arrumar um trabalho, e mudar a minha história e ser uma pessoa diferente. Está vendo? É que nem eles tentaram fazer o sol não nascer amanhã, o sol brilha por você. Ele disse, no dia que a gente estava deitado no meio dos rododendros, no morro, com um terno cinza e tweed, é o chapéu de palha. Fui criada por minha avó desde que nasci, aos 9 anos. Viajei para Brasília para morar com minha mãe, para ter um estado melhor, pois no interior é complicado. Aos 13 anos tive meu primeiro namorado e aos 14 anos fui morar com ele. Fomos casados por 10 anos, tivemos dois lindos filhos. Sempre trabalhei, mas por problemas financeiros acabei me envolvendo com amizades erradas e conhecendo o crime, no qual acabei me envolvendo e parando aqui. Hoje eu luto pela minha tão sonhada liberdade. O vigia de um lado para o outro, tranquilo com um lampião, e a terrível torrente profunda. E o mar caminha às vezes que nem fogo, e aqueles poentes deslumbrantes, e as figueiras no jardim de Alameda. Conta a sua história. Minha história, eu não sei não. Eu sei contar não. Inventa. Sou solteira, tenho 2 filhos. Eu tô aqui por causa que me cabritaram. Vai. Não, precisa Pode contar, tá bom a história. Tá bom, vou contar uma Inventa uma história de amor. Você falou que ia me contar um caso de amor. Eu não sei não. E eles lá morrendo. E porque eles ficam com medo do inferno, por causa da má consciência deles. Pois sim, eu conheço bem os tipos. Sei quem foi a primeira pessoa no universo antes de existir. Alguém que fez isso tudo, isso eles não sabem e nem eu. E a Rua Duque e a Feira de Arte, tudo cacarejando na frente da drogaria. E os burrinhos, coitados, escorregando, meio dormindo, e aqueles vultos de capa, dormindo na sombra, na escada, e as rodas grandes dos carros de boi. Conte sua história. Inventa, Ai, pelo amor de Deus. Fui presa no mandato. Fui pega em casa, estava com uma criança pequena, com meu filho de 5 anos. Meu filho foi levado para o conselho tutelar, de lá foi encaminhado para um abrigo e se encontra lá até hoje. Estou privada da liberdade, meu foco é sair daqui e tirar ele de lá. Tenho 30 anos, estou presa no tráfico de drogas. Tem 5 anos que estou aqui presa.
Não foi falta de oportunidade, que me envolvi com pessoas erradas, mas estou indo embora para recomeçar tudo novamente. Amém. Sou mãe de 4 filhos, mas simplesmente eu crio só uma, que é a minha caçula de 1 ano e 11 meses. E ela mora com a minha mãe. Com 24 anos de empresa. E a primeira vez presa no 57 não fui eu que fiz, foi o companheiro que estava comigo. E peguei e vim pra cá. Depois da primeira cadeia em 2017, não parei de vir mais. Porque eu queria saber só de fumar, de roubar, fazer se prostituir. Minha mãe falou pra vir pra casa pra me cuidar da minha filha. Se eu tivesse escutado minha mãe, eu tinha vindo parar aqui. Ai, como ela me faz tanta falta, ela está tão distante de mim. Ai, meu amor é tão grande por ela, tão grande que eu não sei viver sem ela ao meu lado. Estou fazendo de tudo para chegar até ela, mas eu sei que tudo vai dar certo. Sim, quando eu pus a rosa no cabelo, que nem as andaluzes faziam, ou será que eles usavam vermelho? Sim, é como ele beijou no pé do mundo. E aí ele me perguntou se eu sentiria assim, minha flor na montanha. E primeiro eu passei os braços em volta dele, sim, e puxei ele para baixo, para perto de mim, para ele poder sentir os meus peitos. Só perfume, sim, e o coração dele batia que nem louco. E sim, eu disse sim, quero sim. Atualmente moro no Paraná. Conheci lá no Paraná, na rua. Só isso mesmo. Aí ela me chamou, me convidou para tomar uma cerveja no bar do pai do Osmar, na Baixada. Chegando lá, a gente tomava, pedia para colocar ovo para cozinhar, para fazer um tira gosto para tomar uma cerveja, comia algum petisco. Aí nós pegávamos de lá, a gente sempre, quando tinha um show no Zica ou na Romana, a gente ia, ou pra ilha. E a gente é muito unida, né? No ruim e no mal. Estamos aqui hoje. Mas não viemos juntos pra cá. Cada um veio por conta própria. Eu vim primeiro, ela já tá aí. Não, eu vim primeiro, ela veio depois. E por que não a viatura que eu trouxe ali das bombons veio da estrada? Sim, e aquelas ruelas esquisitinhas todas, e as casas rosas e azuis e amarelas, e os roseirais, e os jazinhos, e gerânios, e cactos, e gibiltrás. Eu, menina, onde fui uma flor da montanha. Tenho 28 anos, moro em Brasília, sou uma ótima cantora e uma excelente advogada. Sou fruto de uma inseminação, que quase foi interrompida várias vezes. Tenho 2 mães maravilhosas, que se amam, mas são muito orgulhosas. Um dia elas tiveram um sonho de me gerar, mas com as desavenças da vida, esse sonho quase foi destruído. Hoje agradeço a Deus pelo amor das minhas mamães, não terem morrido, e ter me feito essa verdadeira princesa, criada com muito amor e carinho. E o conselho que dou a vocês hoje é que nunca desista dos seus sonhos, e nem de um grande amor, pois hoje, se minhas mamães tivessem desistido, talvez eu não estivesse aqui. Vivam a vida, aproveite cada segundo, seja feliz e principalmente amem e deixem ser amados. Chaves, dos prêmios altos e os leilões da manhã. Não tinha mais fácil. Não, esse aqui tá fácil. Os gregos e os judeus e os árabes, e sabe Deus mais quem, de tudo quanto é canto da Europa. Vamos de novo. Nome. Catarina. Estado social. Casada. Profissão. Jornalista. Conte sua história. Bem, eu vou contar a história desse projeto um pouco e que vocês trazem muita alegria para mim, porque eu sempre gostei de literatura. E esse aqui é um livro. Todo mundo acha que é para pessoa muito letrada e nem o mundo acadêmico consegue muito entender, né? Porque James Joyce usa uma linguagem muito rebuscada. E eu pensei como desafio, vou trazer ele para algumas mulheres, para conversar sobre afeto, sobre sentimento. E por que eu trouxe para vocês? Porque eu acredito que vocês têm história e bagagem de vida. Nem todo tem letramento de universitário,
mas vocês têm história no coração de vocês. Tem uma vida, tem família, tem seus percalços, vocês não são corpos de mulheres infantis. Vocês são mulheres com história, mulheres com vida. E nisso, eu acreditando, eu falei, eu vou trazer uma literatura complexa para mulheres com menor letramento, para que incentive vocês a acreditar nesse potencial de mulher, acreditar nessa história que cada um tem dentro de si, que busca o melhor na vida de vocês. E que não se fale mais em culpa. E as espanholas rindo, com aqueles chalés e os pentes altos e os leilões de manhã, os gregos e os judeus e os árabes, e sabe Deus mais quem, de tudo quanto é canto da Europa. Estado social. Casada. Idade. 27. Endereço. Ceilândia. Profissão. Conte sua história. Meu nome é Fernanda, tenho 27 anos, moro em Ceilândia, tenho uma filha de 9 anos. Estou presa há 7 anos porque fiz muitas escolhas erradas. Pois se eu tivesse ouvido os meus pais, não estava privada da liberdade. Mas estou focada naquilo que realmente importa, que é a família, a liberdade e ser feliz com quem me ama de verdade. Muito bem! Sabe por quê? Fico mandando mensagens querendo te ver. Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém. Oh, que coisa boa. Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa. Ai, lá vem meu pai, não quer deixar eu cantar. Um dia eu vi numa estrada um arvoredo caído. Não era um tronco qualquer, era madeira de pinho, e o artesão esculpia o corpo de uma mulher. Depois eu vi pela noite o artesão dos caminhos colhendo raios de lua. Fazia cordas de prata que, se esticadas, vibravam o corpo da mulher nua. E o artesão finalmente nessa mulher de madeira botou o seu coração e lhe apertou contra o peito e deu-lhe um nome bonito, e assim nasceu o violão. Depois eu vi pela noite o artesão dos caminhos colhendo raios de luz.